Fala galera, tudo bem, tudo beleza? Esse aqui é o seu Sanarflix e eu espero que você tenha uma semana excelente de muitos aprendizados, que você esteja aí firme no seu propósito, avante sempre, estudando e com a cabeça no lugar, beleza? Hoje nós vamos aqui dar continuidade ao nosso curso de Medicina de Emergência e o tema da nossa aula é Monitorando o Paciente na Emergência. Os pontos importantes dessa aula são vocês entenderem a importância da monitorização hemodinâmica no departamento de emergência e conceitos sobre a aferição de pressão arterial, oximetria de pulso e a monitorização do CO2 exalado. Mas calma, eu sei que nesse momento você deve estar aí respirando fundo e falando, putz, Clara, tanta coisa para você falar sobre medicina de emergência, você realmente quer que eu fique aqui assistindo uma aula sobre monitorização do paciente de emergência, coisa que eu já estou careca de saber. Jovem, respira fundo. Vamos comigo. Inspira oxigênio, expira CO2. Quieta aí essa ansiedade. E vamos lá. Brincadeiras à parte, galera. Eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Eu sei que existem temas que são muito mais empolgantes, muito mais interessantes, como infarto, trauma e etc e tal, na medicina de emergência. Mas existem coisas que a gente não pode deixar de entender, que a gente não pode deixar de falar. Sem o básico, a gente não consegue avançar para o avançado, certo? O básico existe para criar como se fosse uma estrutura, uma base, um pilar, para que a gente tenha, quando a gente chega na etapa mais avançada, a gente tenha conceitos fundamentais já na ponta da língua, tá bom? Então, assim, fica aqui comigo, preste atenção nessa aula, porque isso vai te ajudar a se diferenciar no departamento de emergência, tenho certeza disso. E por que eu estou falando isso? Porque monitorizar o paciente é algo muito importante. É a nossa primeira medida no departamento de emergência. Eu sei que vocês sabem um pouco sobre monitorização. Vocês sabem que monitorizar é ver sinais vitais, né? Frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, oximetria de pulso. A gente busca também olhar outras coisas como débito urinário e por aí vai. Mas sabe o que significa monitorizar em si? Monitorizar nada mais é do que vigilância. Então, quando você pensa em monitorizar o paciente, você tem que entender que você quer saber, você quer ter o paciente na sua mão, você está ali preocupado com a vigilância hemodinâmica do paciente, certo? Então, tudo isso que eu falei significa monitorizar. Eu sei que na faculdade, quando vocês começam a aprender sobre medicina de emergência, a primeira coisa, o primeiro conceito que eles trazem para vocês é assim: o paciente chegou na emergência, move o doente, monitorização, oximetria, venóclise. Mas entenda que a oximetria já está dentro da monitorização. E existem outros pontos que vocês não falam aí nessa tríade e que são muito importantes também, certo? Porque monitorizar significa estar preocupado com a perfusão e oxigenação dos tecidos e células. E pequenas variações, né, nos sinais vitais podem predizer grandes desfechos para a gente, certo? Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é o que está por trás de 3 conceitos que todo mundo sabe o que é, mas todo mundo não sabe o que é. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente fala sobre aferição de pressão arterial, oximetria de pulso e a monitorização do CO2 exalado, ou capnômetro, ou capnografia, capnometria, não sei da forma como vocês aprenderam, quando a gente fala sobre isso, todo mundo sabe como fazer, mas muitas vezes a gente não sabe o que está por trás disso. A gente não sabe o que significa. E na medicina é muito importante que a gente não haja de forma só técnica, a gente raciocine sempre assim. Por que? Uma pergunta que eu quero que vocês tenham sempre na cabeça. Por que eu faço isso? A partir do momento que você se questiona por que eu estou fazendo, você faz de uma forma muito melhor e de uma forma muito mais eficiente. Beleza? Então, começando pela aferição da pressão arterial. Eu quero que vocês entendam que a pressão arterial ela é dependente de 2 questões. Do débito cardíaco e da resistência vascular sistêmica. Ela nada mais é do que um produto entre essas 2 variáveis. A multiplicação do débito cardíaco pela resistência vascular sistêmica resulta na pressão arterial. Ou seja, patologias que influem no débito cardíaco e patologias que influem na resistência vascular sistêmica vão alterar a nossa pressão. Então, a gente tem que ficar sempre ligado. E lembrando que o débito cardíaco nada mais é do que a multiplicação entre a frequência cardíaca e o volume sistólico, ou seja, a quantidade de sangue que está sendo ejetado. Ou seja, já são sinais vitais aí que a gente tem que estar monitorando o tempo todo. Vocês entenderam a importância disso? Então, vai muito além do que a gente pensa sobre pressão, né? Mas outra coisa que eu queria falar para vocês não esquecerem, é que a pressão também se altera em estados fisiológicos, por exemplo, de estresse. Então, nem sempre o paciente está com a pressão elevada, nem sempre isso prediz que ele tem uma patologia, tá bom? Então, não esquece isso.
Quando você se depara no departamento de emergência com um paciente com a PA elevada, tenta entender o que está acontecendo, monitoriza o paciente e, se tiver tudo direitinho, colhe uma boa anamnese, colhe uma boa história, porque a nossa clínica, eu sei, galera, vocês já estão careca de saber, mas a clínica é soberana, sempre. Não vamos tratar monitorite. Já ouviram esse termo? Monitorite? A inflamação do monitor? Não, a gente trata paciente doente, com cérebro e raciocínio, beleza? Outra questão sobre a pressão arterial é que é uma medida dinâmica, ou seja, pequenas atitudes que a gente toma ali no primeiro atendimento do paciente já podem influir na pressão arterial. Então, é algo que a gente consegue tatear bem se a gente tiver segurança e tiver todas as técnicas necessárias. E a pressão também, ela é uma forma da gente predizer o prognóstico do paciente a eventos adversos. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Chega um paciente com sepse, paciente séptico, com um único episódio isolado de hipotensão, isso prediz que ele vai aumentar 6 vezes a chance dele evoluir para um choque séptico. Então, a pressão arterial é algo bem importante. Assim como no trauma. No trauma, se o paciente tem um único episódio isolado de hipotensão, prediz na mortalidade dele também. Então, a pressão arterial é algo que a gente tem que saber medir de forma adequada. Por isso, eu trago para vocês aqui as técnicas e dispositivos, certo? Eu acredito que a maioria de vocês conhece as técnicas principais, mas eu acho que não conhecem todas as técnicas de medir a pressão arterial, certo? Vamos começar aqui falando sobre a medição não invasiva, que é através da esfingomanometria. Palavra difícil dessa aula, eu sempre me embolo falando, eu também sei que você se embola, tá? Não sou só eu, não. Não existe só o método que vocês aprenderam na faculdade, que eu sei que foi uma das coisas que vocês já aprenderam no primeiro e segundo ano, né? Botar lá o tensiômetro no braço do paciente, colocar o estetoscópio na fossa anticubital, medir a pressão do paciente. Existem outros métodos. Um deles é o Doppler. O Doppler, ele é muito útil para a gente em situações que os pacientes estão extremamente hipotensos e que fica difícil a gente captar ali pelo método auscultatório. Então, no Doppler, a gente consegue captar o pulso sistólico do paciente e predizer quanto é a PA sistólica dele. E ele também é muito eficaz para pacientes que têm uma extremidade, estão com as extremidades com fluxo limitado. O que isso significa? Pacientes com aterosclerose, por exemplo, eles vão ter um fluxo interno limitado. O sangue tem ali aquela placa, né? Aquela placa ali limitando a passagem de sangue. Então, fica mais difícil de medir a PA desse paciente. Assim como o fluxo externo, que é o caso da síndrome compartimental. Imagina só você medir a pressão de um paciente com a síndrome compartimental com tensiômetro. É difícil, né? Pô, é difícil, quase impossível. Então, o Doppler é muito eficiente nesses casos. Outro método é a palpação. A palpação é muito bacana também, porque a gente pode usar ela para ambientes barulhentos. Em ambientes barulhentos em que a gente não consegue ouvir nada, a gente consegue predizer quando está a PA sistólica do paciente. Já aconteceu comigo, por exemplo, eu estava num jogo de futebol, no estádio, uma barulheira, aquela barulheira, e me pediram para aferir a pressão de um paciente. Me chamaram no canto e falaram, tem como você aferir a pressão de um paciente aqui que está passando mal? Eu falei, lógico. Quando eu fui aferir, me deram aquele estetoscópio. Jesus, aquele que não tem nem... Você não consegue ouvir nada. E aí, uma forma de eu predizer quando estava a PA sistólica do meu paciente foi pelo método de palpação, que eu não usei nada mais, nada menos do que meus dedinhos. Então, é muito mais fácil, muito mais prático e é uma coisa que você tem que saber. Certo? O método que você está careca de saber é o método auscultatório. Eu não preciso nem te explicar, eu já sei que você sabe. Mas o que eu quero trazer para você é que nem sempre ele é ideal, tá? Então, assim, a depender da qualidade do dispositivo, do tamanho, do posicionamento do corpo, do braço, se o paciente está relaxado ou não está, se o paciente está ali numa condição de estresse, isso vai alterar. Se o paciente é obeso, se você está com um manguito que não é adequado para aquele paciente, se o paciente tem arritmia ou extremos de idade, tudo isso pode interferir. Então, nem tudo nessa vida são flores, certo? Então, o método auscultatório não é o melhor método do mundo. É o método que a gente costuma aprender, mas é isso aí, né? O método ideal para a gente medir a PA de forma não invasiva é o método oscilométrico. Outra palavra difícil na aula. Capta aí comigo. Vamos lá. O método oscilométrico, ele é o ideal e ele vai medir a oscilação da PA durante a desinsuflação do manguito, certo? E a partir daí, nessa desinsuflação, no ponto máximo dele, ele vai medir a PAM. E o que é PAM? PAM é pressão arterial média, certo? É daquela forma, não sei se vocês lembram, PA sistólica mais 2 vezes PA diastólica dividido por 3, certo? Só que ele faz isso de forma automática.
As vantagens dele é que ele tem menos susceptibilidade a ruídos, certo? Ele precisa de menos recursos e ele vai aferir a pressão ali de tempos em tempos, da forma que você programou o seu monitor. Então, o método oscilométrico é aquele método que você ama quando chega no hospital, vê aquele monitor que tem o botãozinho lá, PNI, aí você aperta, aí ele insufla, desinsufla, e você não tem nem o trabalho de sentar o paciente. É só acoplar e é super fácil, super prático, né? Mas, lembrar para vocês que, mais uma vez, nem tudo são flores. Ele é o método ideal, mas nem sempre ele vai ser tão eficaz, porque ele a depender do tamanho do manguito, também pode alterar. Mas outro ponto é que as pessoas acabam errando um pouco na prática, é que olham para o monitor e vem lá a pressão sistólica e a pressão diastólica e querem adotar medidas a partir dessas duas pressões. Só que esse método ele está diretamente relacionado com a PA-M, não com a PA sistólica e com a PA diastólica. Então, não cai nessa armadilha, tá? Vamos sempre ficar de olho na PA-M e não na PA sistólica e na diastólica quando o método for oscilométrico, beleza? Bom, um conceito que eu quero trazer para vocês, mas que eu não quero que vocês saiam daqui sabendo isso e nada disso, não é o que eu quero trazer para vocês nessa aula, porque a aula é de monitorização básica na emergência, é a pressão invasiva. Eu só quero dar uns conceitos só para vocês entenderem. O catéter intra-arterial nada mais é do que um catéter que a gente coloca dentro da artéria e ele fica medindo ali de forma constante quanto está a pressão arterial do paciente. Então, por isso, já que é um catéter dentro de uma artéria, ele é o padrão ouro, certo? E ele serve para pacientes que estão hemodinamicamente estável, mesmo persistentemente, e apesar das medidas que você já tomou, o paciente continua ali com a hemodinâmica estável, não melhora, e você quer ter esse paciente mais na sua mão. Ele também serve para monitorizar pacientes que têm condições que resultam em grandes mudanças de fluido ou PA. Ou seja, em pacientes que estão... Por exemplo, um paciente que você precisa saber a PA de forma exata, como um paciente que é vítima de um AVC e que você vai trombolizar esse paciente, você precisa saber quanto está a PA sistólica, quanto está a PA diastólica direitinho para trombolizar esse paciente. Ou um paciente que tem uma hipertensão intracraniana, que você quer ali avaliar, quanto é que está, e relacionar com a PIC, etc. E tal. Tudo isso é muito importante. Nesses pacientes que são mais graves, a gente acaba partindo para uma PAI. E outro conceito também que vocês têm que ter é que em casos que pacientes precisam de uma gasometria frequente. Por exemplo, numa cetoacidose diabética que você está ali medindo a gasometria toda hora no paciente, você vai ficar furando ele toda hora. Cara, eu não sei se vocês já fizeram gasometria em vocês mesmos, mas eu sou louca, eu sou maluca. Eu só fiz emergência, gente, eu sou doida. Então, quando eu era da faculdade, o que eu fazia? Eu sempre dava o meu braço porque eu queria entender qual era a dor do doente. Então, eu dei meu braço já inúmeras vezes para os meus colegas fazerem minha gasometria para eu sentir qual era a dor do doente, para eu pensar 2 vezes antes de ficar ali puncionando o paciente. Então, esses pacientes que precisam de uma gasometria frequente, a gente usa a PAI também. E outros casos também são situações em que o paciente já tem condições pré-existentes, como obesidades e arritmias, em que não é possível fazer um método não invasivo, beleza? Agora, vamos para o segundo ponto que eu quero trazer para vocês na aula de hoje. A oximetria de pulso. Eu tenho certeza absoluta que você tem um oxímetro. Eu tenho certeza que você tem. Se você não tiver, desculpa. Mas eu como já fui estudante, eu sei como a gente vibra quando a gente compra o oxímetro de pulso. É a segunda coisa, nosso segundo investimento na medicina. O primeiro, geralmente, é o estetoscópio e o segundo é o oxímetro. Tanto é que toda vez que... Eu sei que é feio dizer isso, mas o meu oxímetro quebrou já tem um tempão e eu não comprei outro. Por quê? Porque toda vez que eu estou no hospital, eu chego lá e sempre peço para algum estudante me emprestar e eles sempre me emprestam amarradões. Aqui meu oxímetro. Vamos lá ver o paciente. A gente já cria uma relação, é sempre legal. Mas enfim, brincadeiras à parte. Eu sei que você sabe o que significa mais ou menos uma oximetria de pulso, que você quer avaliar ali a saturação do paciente. Mas, de fato, você sabe o que é a saturação? Então, vamos lá, vamos entender o que está por trás disso. A saturação é a porcentagem de hemoglobina que está carregando oxigênio em formato de oxihemoglobina. Oxihemoglobina é a hemoglobina que carrega o oxigênio, beleza? Então, o oxímetro de pulso ele vai medir essa porcentagem. E no departamento de emergência, a gente traz isso como nosso quinto sinal vital, porque ele vai dizer para a gente algo que é muito importante, que é a oxigenação do nosso paciente. Isso é muito importante para a gente entender como é que está o status, né, ventilatório e de oxigenação do nosso doente. E vocês sabem qual é o princípio que ele usa para dar para a gente esse número? Então,
O princípio é a espectrofotometria, mais uma palavra difícil, que é baseada na lei de Beer-Lambert. Outra palavra difícil. Vamos ler comigo essa lei? Vamos lá. A lei de Beer-Lambert significa que a concentração de um soluto pode ser determinada pela intensidade de luz transmitida por um meio de uma solução. Tecla SAP, eu sei que ficou confuso. Eu também não entendo essas leis, sempre são difíceis pra caramba de entender. Esses caras são muito inteligentes, mas eles pecam na hora de explicar para nós, meros mortais, o que eles querem dizer. Mas deixa eu te explicar. A hemoglobina, quando ela carrega o oxigênio, ela capta mais luz infravermelha, certo? E quando ela não está saturada, ela vai captar mais a luz vermelha. E não só a hemoglobina ligada ao oxigênio. É assim, a hemoglobina saturada, ela vai captar uma luz infravermelha, e a hemoglobina não saturada, ela vai captar a luz vermelha. No oxímetro de pulso tem sempre um microprocessador que ele vai distinguir se essa saturação... Ele vai distinguir quanto tem de luz infravermelha e quanto tem de luz vermelha e vai dizer para a gente a porcentagem de hemoglobina que está ali sendo carreando o oxigênio em formato de saturação de oxigênio. Beleza? Através de um número. Muito simples, né? Mas, enfim, nem tudo são flores nessa vida. Na medicina de emergência, a gente sempre fala de um conceito chamado pitfalls. Vocês vão me ouvir falar isso direto nas nossas aulas de emergência. Os pitfalls, eles são uma forma da gente tratar as armadilhas, as pegadinhas do malandro da emergência. A gente sempre chama de pitfalls, beleza? Então, os pitfalls da oximetria de pulso são esses daqui. O primeiro é que ele não é confiável para saturações entre 80%, para abaixo de 80%, perdão. Entre 80% a 100% ele é confiável. Abaixo disso, não é confiável. Então, não espere o paciente desaturar para você tomar uma medida. Então, quando ele tiver com 60% de saturação, ele está muito ruim. Assim como se ele tivesse com 30%. Assim. O que vai acontecer? O paciente vai acabar parando. Então, o paciente começou a desaturar, bora, chega junto do paciente, institui medidas, veja se ele está precisando de um suporte ventilatório, certo? E não espere ele saturar não, porque o oxímetro não é confiável. O outro ponto é que ele não consegue distinguir qual é o tipo de substância que está sendo ligada à hemoglobina. Por exemplo, em situação de incêndio, existem substâncias tóxicas que podem se ligar à hemoglobina, formando a carboxihemoglobina, a metahemoglobina. E quando você liga, você coloca o oxímetro de pulso no paciente, ele não consegue distinguir se aquilo ali, aquela hemoglobina saturada, está com O2 ou está com uma substância tóxica. Ou seja, chega um paciente no departamento de emergência, vítima lá de um incêndio, alguma coisa assim, e você não se ligou nisso, o paciente pode estar falseando uma saturação de 94%, 98%, ou então até mesmo um pouco menos, de 90%, 91%, e você acha que o paciente ali está segurando, está bem, e não vai instituir medidas nas vias aéreas dele, e de repente o paciente começa a entrar em cianose, etc e tal, tem uma parada cardíaca, alguma coisa assim, porque você comeu bolo. Então, nesse paciente, a gente sempre tem que avaliar clinicamente, olhar se tem fuligem, etc e tal, para não comer bola, e não depender da oximetria de pulso. O terceiro e último ponto que eu quero falar para vocês, que é o mais importante de todos, porque é o mais comum na nossa prática, o que a gente vai mais ver, que é o pitfall mais importante, são os artefatos de sinal, certo? Luz, pigmentação profunda de pele, azul de metileno e o nosso grande e glorioso esmalte de unha, eles vão interferir na leitura da oximetria de pulso. E lembrar, gente, que nós mulheres, a gente ama pintar as unhas. Ama, 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 ama. Eu vou até esconder as minhas que não estão pintadas nesse exato momento, mas eu amo também pintar as minhas unhas. E algumas mulheres, elas até acham que é um evento ir ao médico, e elas pintam a unha para ir para o departamento de emergência, porque quer estar bonita lá para o médico, certo? E então, lembrar que se você chega um paciente que está com a unha pintada, chama a enfermeira, se você não souber tirar ali o esmalte, chama a enfermeira, tenho certeza que ela vai te ajudar, ela já está craque nisso daí, beleza? O terceiro e último ponto na nossa monitorização do departamento de emergência é a monitorização do CO2 exalado. Por que eu trouxe esse conceito para vocês? Porque eu vejo cada dia mais que as pessoas têm alguns conceitos errados em relação a isso, ou então não sabem nem o que significa. E é algo que é muito importante, que a gente usa muito no departamento de emergência. Por quê? O capnômetro, ele vai predizer para a gente, vai determinar o status ventilatório do paciente. É sensacional, porque ele vai ajudar a gente para entender como é que está a função ventilatória do doente, vai ajudar nas configurações do ventilador mecânico. Na intubação, ele é essencial, porque ele é o método ideal para a gente confirmar se o tubo está
realmente na traqueia do paciente. Por quê? Porque ele vai ler a quantidade de CO2 que está exalado. Se tiver no estômago, ele pode até fazer uma curvinha inicial, porque você exalou, você expirou, etc e tal, e tem um CO2 ali no estômago, mas depois ele zera. Então, ou seja, não tem CO2 exalado, não está na traqueia, está no estômago, e aí a gente tem que proceder com uma nova intubação. Então, não é só o método auscultatório que a gente faz, tá, galera? O capnógrafo é ideal para isso. E outra coisa também que é importante é se houver uma extubação acidental. Às vezes acontece, você está lá desligado, o paciente acaba se extubando por alguma movimentação de maca, alguma coisa assim, você não viu e você comeu bola. E quando você está com o capnômetro no tubo endotraqueal, você vai ver que no monitor vai zerar a linha. A linha vai zerar. E aí você vai ver que o paciente está extubado, vai conseguir agir de forma mais eficaz. Outra coisa que é muito importante é na PCR. Durante a PCR, quando você intuba o paciente e você coloca o capnômetro, você começa a ter mais noção do que está acontecendo ali na sua ressuscitação cardiopulmonar. Por quê? Se o capnômetro estiver dando um valor menor do que 10, significa que suas compressões não estão eficazes. Então, você, como líder de parada, tem que chegar junto na pessoa ali que está comprimindo, chega ali do lado dela e fala, ei, cara, tá ruim, vamos trocar? Ou então, melhora isso daí. Comprime mais profundo o tórax, 5 a 6 centímetros, 100 a 120, a frequência cardíaca ali de 100 a 120, e etc e tal. A gente tem que melhorar isso, senão isso vai prejudicar na viabilidade dos tecidos, né? E também, porque se tiver um valor acima de 30, isso prediz para a gente que o paciente provavelmente voltou para a circulação espontânea. Ou seja, no próximo ciclo a gente vai felizão checar o pulso, porque acha que o paciente voltou. Então, o capnômetro é o nosso aliado ali em situação de PCR. O outro ponto que é fato, todos os pacientes críticos precisam de uma capnometria e a gente pode usar também sedação para procedimentos. Isso é importante porque eu quero dizer que não só pacientes intubados podem ter a monitorização do seu CO2 exalado. Pacientes em respiração espontânea também podem ter, através da cânula nasal ou de uma máscara, certo? Isso é possível. E como é que isso se torna possível? Através do side stream, que existem duas formas, né, 2 tipos, o mainstream e o side stream. O side stream, ele acopla na máscara ou na própria cânula nasal, ou também pode até acoplar no tubo endotraqueal, só que não é tão eficaz como o mainstream, certo? Porque ele aumenta o espaço morto, então como ele fica mais distante dos alvéolos, tem um espaço morto maior, então não é tão fidedigno aquele valor, tá bom? O que a gente usa mesmo é o mainstream, que é o capnômetro que você acopla diretamente ao tubo, e ele tem um fio que vai se ligar ao monitor, e o monitor vai fazer a leitura. Então, esse é o tipo mais importante. Eu não vou me aprofundar muito sobre esse tema, só quero que vocês entendam que isso existe e que isso é necessário dentro do departamento de emergência, tá bom? Bom, o que eu quero que você saia daqui sabendo, não sei onde você está, se está na sua casa, se está voltando do hospital, se está vendo no aplicativo, porque o Sanaflix é top, né? Você pode ver em qualquer lugar que você estiver. Então, eu quero que você leve esse conceito com você sempre. A importância de monitorizar o paciente da emergência. Não é mover por mover, é mover por algum motivo específico, certo? Então, quando você pensar em mover, você lembra de mim, lembra de tudo que eu falei, porque isso vai te ajudar ali tanto no seu internato quanto na sua prática médica, beleza? Então, eu quero que você tenha captado a ideia das formas de medir a pressão arterial e do significado mesmo do que é saturação de oxigênio, oximetria de pulso e qual a importância de medir o CO2 exalado. Tá certo, galera? Essas foram as referências que eu usei na aula. Podem dar um pausezinho depois, se vocês quiserem, dar uma olhadinha. O Rosen é um livro excelente, é a minha bíblia, é o livro que a gente usa na medicina de emergência. E foi um prazer estar com você. Eu fico feliz pra caramba em saber que você está ganhando tempo. Eu ia falar perdendo tempo, mas nunca. Você está ganhando seu tempo e aprendendo um pouquinho mais sobre a melhor especialidade da medicina. Eu estou puxando para o meu lado, obviamente, porque a medicina de emergência é a minha vida, mas entenda que a medicina de emergência é importante até para você que não curte muito ali essa prática, essa adrenalina, porque assim, você como médico, você tem que saber de situações emergenciais. Vão te pedir ajuda sempre, até na rua, mesmo se você for um médico de consultório, eles vão te pedir ajuda alguma hora e você vai ter que saber como agir. Então, a monitorização é algo essencial em todo esse processo. Foi um prazer, galera. Espero você na próxima aula. Não, eu sei que daqui a 5 minutos você só vai ali tomar uma água, comer um negócio e vai ver a minha próxima aula, não vai? Tamo junto, galera. Um beijo.